Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio da VP Advisor. E estamos aqui em mais um episódio dessa série aqui, Diagnóstico Empresarial. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre decisões baseadas em intuições. Você toma decisões baseadas em intuição, na sua intuição, ou você toma decisões baseadas em dados para a sua organização? Muitos empresários falam o seguinte: eu conheço a minha empresa, eu sei quanto produz, eu sei qual produto tem maior lucro, eu sei o cliente que gera mais lucro, qual canal mais eficiente, eu conheço a minha operação, eu sei quanto produz. Eu acho que, esse acho que pode estar te levando por buraco. Você tem essa visibilidade na sua organização? O que realmente acontece? Ou será que você toma as suas decisões em dados? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, pode ser? Me acompanha aqui. O problema é que a gente aprende com experiência. Então, ao longo dos anos, quando você começou a trabalhar, quando você fundou a sua empresa, o seu negócio, você realmente tinha uma visão e todas as informações estavam na sua mão. Então, era fácil você tomar decisões. Por quê? Porque você estava começando. E aí você ainda tinha você estava em aprendizado e aprendendo a lidar com a sua empresa. E ali, muitas vezes você não tinha nem dado para tomar decisão. Então você foi tomando decisões com base na sua intuição. Só que agora você já não é mais assim. Você tem informações. Vamos ver o que acontece. Tomar decisões apenas com intuição é um problema? Com certeza. Porque você não está baseando em dados e de repente você pode estar tomando decisões totalmente erradas para o seu negócio. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. O primeiro problema que acontece é a baixa maturidade gerencial. Empresas com baixa maturidade gerencial apresentam um padrão comum. Que padrão é esse? As decisões são tomadas com base em experiência pessoal, percepção do empresário, urgência do momento. E embora a experiência seja importante, ela não se torna limitada quando a empresa cresce. Ela se torna limitada quando a empresa cresce. E aí, se a sua empresa cresceu e você continua tomando decisões com base na sua intuição, talvez talvez as suas decisões não sejam as mais assertivas para o seu negócio. Vamos entender um pouco melhor o que é essas decisões. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem é a falta de visibilidade sobre o negócio. Quando a gente não tem dados estruturados, não acompanha o que está acontecendo, eu cansei de entrar em cliente que falava que tinha, não, temos aqui um levantamento, eu sei quanto eu produzo, quanto eu vendo, ok, fechamos o projeto, começamos a conversar, tá bom, deixa eu ver sua folha de produção, quanto você produz? Não, veja bem. Tá, então deixa eu ver o procedimento operacional de produção. Não, veja bem. Então, falou que sabia quanto produzia, quanto tinha. Não, eu sei mais ou menos quanto faz por peça, por tipo de produto, por tipo. Só que não tem um histórico do negócio. Não tem um dado real. Como é que se toma a decisão a partir daí? Eu não sei quanto tempo eu demoro para produzir nada, eu não sei qual que é o custo de nada. Tá tudo anotado na planilha, só que não é o que está acontecendo na vida real. Na vida real, ele toma todas as decisões com base em intuição. O que que acontece? Essa falta de visibilidade, você perde cliente, gera prejuízo, você tem maior custos operacionais. Segunda coisa, informações fragmentadas. Muitas vezes tem um monte de empresas que tem um monte de planilhas isoladas. Cada área tem a sua planilha de trabalho. Sistemas estão totalmente desconectados, relatório totalmente inconsistente. Então, se você pegar o relatório de compras de uma área ou de outra área, você vai ver que as coisas não batem. E aí você não sabe o que aconteceu. Você está tendo uma visão distorcida do seu negócio. E agrava mais quando você toma decisões por intuição. Outra coisa que afeta muito são as decisões reativas. A partir do momento que o cliente começa a reclamar, você vai lá e resolve o problema do cliente. É importante fazer isso? Sim. Só que se for uma decisão reativa, você não resolveu o problema. Você pode sim tratar o cliente da forma que precisa e depois entender qual que é o problema para que isso não aconteça mais. Mas se a gente toma uma decisão reativa e não resolve o problema, aquele problema continua acontecendo e você vai continuar tendo problema com o cliente. Então, olha a importância de você ter os dados estruturados para aí sim tomar decisões e parar, sair da intuição e começar a ser assertivo no seu negócio. Existe impacto financeiro? Com certeza. Que tipos de impactos financeiros eu tenho? Eu posso estar
direcionando mal os meus investimentos. Por quê? Porque eu posso continuar tendo produtos que são pouco rentáveis, eu posso estar em mercado com baixo potencial, eu posso ter um monte de iniciativa que não geram retornos para mim. E se eu não tenho os dados para analisar, ou não analiso o real, e sim no base na minha intuição, eu posso e vou acabar tomando decisões que não são assertivas ou que são erradas. Eu tenho uma falta de controle de custos, né? Então, por exemplo, eu posso ter um monte de desperdício que passa desapercebido. Então, eu lembro de um cliente que eu estava uma vez, a gente estava conversando, e eu perguntei, pô, mas você está aqui fazendo essa peça e aí você já teve o custo de produção dessa peça. Ah, mas não tem problema, porque eu pego ela e fundo de novo. Então, na visão do cliente, o fato de não perder a matéria-prima já era suficiente para ele ter feito isso, mas isso não é real. Existe um custo envolvido da peça. Ele produziu aquela peça, ele vai ter que fundir de novo aquela peça. Então, em vez de ele produzir a peça na primeira vez certa, ele está tendo que produzir de novo. Ele demora mais para produzir, ele gasta mais horas de produção. Ok, ele reaproveita a matéria-prima. Só que olha o custo que ele teve para produzir uma peça que ele teve que retrabalhar depois. São os custos escondidos. E aí acabam que as margens são concorridas. E a gente não sabe aonde que está indo a margem. Está aí, mais um ponto financeiro, né? Você perde oportunidade de crescimento. Você perde tendência de mercado se você não analisa tendência, mudança de comportamento de cliente, oportunidade de melhoria operacional. Se você não está acompanhando isso de perto com as informações reais, você está perdendo oportunidade de crescer. Mais um ponto com relação aos custos. Isso afeta muito, com certeza. Já falei aqui, mas vamos só repassar rapidamente. Os principais erros comuns disso. Normalmente, um que eu gosto muito de falar, que eu já tive falando aí num outro podcast sobre estratégia de dinheiro do negócio, sobre indicadores. Indicadores é o erro mais comum. Por quê? Porque a gente acha que só o indicador vai resolver as coisas. Na verdade, o indicador ele indica alguma coisa. Se a gente não toma ação, a gente não consegue saber o que que é. E existe uma correlação entre os indicadores, ou seja, eles estão relacionados com outros indicadores. E aí vem essa questão de entender como é que funciona o meu negócio para que a partir de indicadores eu tome decisões com base em dados, ok? Então eu tenho indicadores financeiros, não sei, eu preciso ter todos? Talvez não, mas alguns indicadores que me ajudem a tomar decisões financeiras. Eu tenho os indicadores operacionais que realmente são importantes para mim. Falei aqui sobre a questão de produção, lead time de produção, retrabalho. São indicadores operacionais que você tem que ter e acompanhar. E como eles são operacionais, esse acompanhamento desses indicadores tem que ser feito diariamente, não é uma vez por mês, ou a cada 30 dias, ou a cada 45 dias. Ou não é quando o cliente faz o pedido, é diariamente acompanhamento de indicador operacional. A ausência de indicadores estratégicos, ele mostra uma falta de relação entre a estratégia da empresa e a parte operacional, tanto financeira como de vendas, como a questão de operação. Então é importante que se tenha indicadores estratégicos desdobrados, tanto a questão financeira, operacional e quanto a questão de vendas. Para quê? Para que todos tenham claro qual que é o papel de cada um dentro da estratégia da empresa. Você quer que todo mundo trabalhe junto com você, jogue junto com você no seu time? Tenha os indicadores estratégicos desdobrados e acompanhados com gestão efetiva dentro do seu negócio. Falando um pouco sobre como é que a gente resolve isso, como é que esse novo modelo de gestão, né, orientadas por dados, né? Gestão orientadas por dados, esse modelo combina o quê? Experiência executiva com análise estruturada de informação. Então não é que a gente está deixando de lado a intuição. A gente coloca a intuição, mais os dados, mais a experiência, para que aí a decisão seja mais assertiva para o seu negócio. Esse conceito é amplamente discutido numa disciplina que chama Data Driven Decision Making, ou seja, tomada de decisão a partir de dados. E a lógica é bem simples. Decisões importantes devem ser apoiadas por evidências e não por achismos. Então, só fazendo essa mudança, você já vai ter um grande impacto no seu negócio, na sua estrutura, na sua organização. Quais então são esses 4 pilares, esses 4 pontos fundamentais na gestão orientada por dados? Primeiro, definição de indicadores estratégicos, como eu já falei, então estou consolidando tudo que a gente conversou aqui. Primeiro,
Definição de indicadores estratégicos desdobrados dentro da operação. Operação vendas, operação financeira, operação produtiva. Então, você está desdobrando os indicadores estratégicos. Segundo, não adianta só desdobrar, tenho que coletar os dados. Então, a segunda coisa que eu vou fazer é coletar os dados para que eu possa estruturar os indicadores e montar um acompanhamento. Terceira coisa, análise periódica desses indicadores. Quando a gente fala de análise periódica, é definir quais são os indicadores que eu vou acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, e a partir daí eu monto um modelo de gestão. Esse nome é muito falado aí como governança, eu gosto muito desse nome, porque é exatamente como é que eu vou governar a minha empresa a partir dos indicadores que são diários, que são semanais, que são mensais e que são trimestrais. Então a gente consegue só acompanhar o indicador? Acompanhar o indicador é a primeira parte. E aí depois é o quê? Tomar ações baseados em dados. Eu tenho evidências do que eu preciso tomar de ações. Então eu sei que se o indicador está com problema, eu preciso melhorar aquele ponto. Plano de ação para aquilo. Qual que é o plano de ação que eu vou tomar para resolver aquele problema de indicador? E aí, quando a gente fala de plano de ação, de forma estruturada, também não é apagar o fogo e não resolver o problema. É exatamente ter uma estrutura que te permita fazer essa mudança e ser assertivo dentro do seu processo de negócio. Enfim, esse é um modelo que eu gosto de falar, que é o princípio da decisão baseada em evidências e não mais em achismos. Experiência é importante? Sim, faz parte da tomada de decisão. Mas quando a empresa cresce, a complexidade aumenta. E aí as decisões precisam combinar intuição com análise de dados. Então, se a sua empresa cresceu, está na hora de você começar a tomar decisões com base em dados. Espero que você esteja gostando aqui dessa série que a gente está conversando sobre diagnóstico empresarial. Espero estar ajudando vocês um pouco aí sobre como melhorar a sua organização. E se você estiver gostando, me acompanha aqui, segue aqui, liga o sininho para toda vez que eu tiver vídeo novo você estar acompanhando. E tiver alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui que eu respondo na sequência, tá bom? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.